Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta tarde de 25 de maio de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema regulação das plataformas digitais. E para isso, convidamos o juiz estadual, Dr. Francisco Reis Júnior, que está aqui conosco já, diretamente de Portugal. Está lá, vai já explicar o que ele está fazendo lá em Portugal, a serviço do Judiciário Brasileiro. Doutor Francisco, como não é, felizmente, a sua primeira participação no Direito no Ar, a gente não precisa daquela pergunta inicial para o senhor falar sobre a sua carreira e tal, porque já é conhecimento de todos aqui. Então vamos direto para o tema. É um tema extremamente atual, palpitante, que divide algumas opiniões e a gente, claro, vai ter muita coisa para conversar sobre isso. Seja bem-vindo mais uma vez ao Direito no Ar, doutor Francisco Reis Júnior. Boa tarde, meu amigo Heraldo. Boa tarde aqui a todos os ouvintes da querida Rádio Timbira. Sempre uma satisfação. Eu me considero um maranhense raiz, viu? Então, estar numa Rádio Timbira, meu coração palpita. De fato, eu estou aqui em Lisboa, estou aqui numa das fases do doutorado, aqui eles denominam como doutoramento. É um convênio que o Tribunal de Justiça do Maranhão fez com a Universidade do Oeste de Santa Catarina, de modo que os professores de lá, eles são integrantes de um observatório ligado aqui a todo esse métier da União Europeia em relação à proteção de dados. E aí me conseguiram uma visita técnica, eu estou aqui na UNL, Universidade Nova de Lisboa, que é um desmembramento da universidade tradicional, a secular Universidade de Lisboa, em que eles têm uma pegada, né, assim, mais para novas tecnologias. Então, está sendo uma oportunidade bem interessante. E eu justifico logo aqui a todos os ouvintes que estejam nos acompanhando de forma visual. Eu estou aqui no meu pequeno cômodo, tá? Num T2, mas estou bem à vontade. Então, estamos aqui, querido Heraldo, para exatamente debater, colocar luzes sobre alguns aspectos do que se chama, né, como o PL da fake news, que saiu agora desse holofote. Nós já temos outros problemas, outras demandas na mídia brasileira, mas é um assunto que certamente voltará com todo o interesse da sociedade, porque ela vai dar balizas que são necessárias aqui nesse assunto quanto a fake news e desinformação. Maravilha. Então vamos começar, doutor Francisco, explicando para os nossos ouvintes, porque como eu faço sempre questão de destacar, o programa, embora, claro, tenha uma grande audiência também de operadores do direito, mas ele é um programa que é voltado para a audiência da rádio, ou seja, a população, de um modo geral, aquelas pessoas que não estão acostumadas com termos técnicos, jurídicos, mas que precisam desse tipo de informação também. E essas pessoas certamente estão acompanhando todas as discussões em torno desse projeto de lei, conhecido como Projeto de Lei das Fake News, mas que trata, na realidade, da regulação das plataformas digitais. Então, acho que seria oportuno o senhor começar, doutor Francisco, explicando para esse público o que exatamente é esse projeto de lei, qual é a finalidade dele, o que o motivou, enfim. Sim. Então, a internet, que todos nós usamos diariamente, ela nasceu há uns 40 anos, mas dos anos 2000 para cá, ela incrementou a sua forma de ser utilizada, e na época havia a ideia bem clara de que a internet é um espaço neutro, é um espaço onde se viabiliza o conhecimento, a comunicação, o saber. E lá ninguém é dono. Ninguém é dono. Ela não é nem para o bem, nem para o mal. Ela é neutra. Então, de lá, nós temos que facilitar com que a comunicação ela simplesmente flua. É um laissez-faire.
né? Deixe passar. Então, imagine que, diferente da televisão, olha como é uma televisão. Um polo lança informação para todo mundo e ninguém consegue mandar de volta essa informação. Parece com o rádio, como estamos fazendo aqui. A gente fala, nós emitimos uma mensagem, mas ninguém consegue. A não ser que o Heraldo aí abre isso, né, o microfone para perguntas. Mas como não é ao vivo, a gente não tem essa possibilidade. A internet não. Vários polos falam com vários polos e todos conseguem se comunicar, criando a ideia de rede. São vários pontos. Então, isso é uma coisa formidável no sentido da comunicação. É uma revolução, foi uma revolução. E aí nós vivemos o desenrolar disso, mas nós não nos demos conta, na época, de que a liberdade, nesse ambiente novo da internet, ia gerar uma assimetria. O que é essa assimetria? Poucas empresas ficaram muito fortes e muitas foram desaparecendo, foram sendo engolidas. Vocês podem lembrar aqui, o Facebook surgiu com o YouTube. Então, a gente foi experimentando ao longo desses 20 anos um processo de concentração de poder que nos coloca hoje numa situação de hiato, em que nós vemos, diante dos nossos olhos, riscos, Heraldo, que não dizem respeito só à verdade e à desinformação, que isso atinge o centro da democracia e o centro aqui de nossas instituições e mesmo de nossos direitos individuais. Outros riscos aparecem. A própria soberania dos estados é ameaçada, os próprios empregos. Veja, a gente fala hoje de uberização da vida. Então, veja a situação precária em que vive um cidadão que presta serviço para uma empresa como Uber. Por um lado, ele tem, né, a sua ocupação laboral, mas, por outro, ele é tratado como igual diante de uma empresa gigante. Então, essas grandes empresas criaram riscos que se chamam riscos sistêmicos. Mas, Francisco, o que é um risco sistêmico? Um risco sistêmico é um risco que ele não advém, Heraldo, do mau uso. A gente acredita muito assim, olha, se eu estou dirigindo o carro aqui embriagado, eu incrementei o risco e eu posso bater, criar um acidente. Ah, então eu vou ser penalizado. Mas se eu estou dirigindo normal aqui, por que eu vou ser penalizado por dirigir normal? É porque algumas atividades, por si, elas já proporcionam um risco, mesmo que eu não esteja fazendo de forma indevida, não haja um mau uso. Então, no caso dessas grandes empresas, que a gente pode chamar aqui de Big Techs, já é um termo tão conhecido que acho que o público geral já consegue se apropriar, essas Big Techs que a gente consegue nominar em, no máximo, 4 ou 5. Você pega o Google, você pega o Facebook, a Meta, né, que tem o Instagram e o WhatsApp, você pega a Amazon, você pega a Microsoft. Essas empresas, elas dominam praticamente todo o debate público mundial. Mas dominam como assim? Veja, olha uma informação que a maioria de nós vai ficar consternada quando souber. 85% das pessoas em todas as redes sociais, em todos os serviços de mensageria, né, WhatsApp, eles consomem informação de forma gratuita. Eles consomem informação de forma gratuita. Vão no YouTube, vão no Google, vão nas redes sociais, tudo de forma gratuita. Só 15% consegue ou se dispõe a pagar pela informação em sites jornalísticos, em Netflix, nesses programas de streaming. Resultado, com 85% que está disposto só a consumir informação gratuita, nós temos uma realidade que, para essas grandes empresas, elas elaboraram um modelo de negócio que é muito perigoso, e esse modelo, ainda que não seja ilegal, ainda que não haja um mau uso em si, mas ele criou riscos sistêmicos para a concorrência, vê que não consegue mais ter concorrência. Quando aparece, por exemplo, o TikTok, você já tenta dizer, não, TikTok não pode ser utilizado porque ele é chinês.
Ah, o TikTok não pode. Veja como é a ironia das coisas. Quer dizer, então, enquanto o Facebook teve a hegemonia, enquanto o Instagram teve a hegemonia, ninguém se questionava a invasão de privacidade. Agora que uma outra plataforma que utiliza da mesma lógica de monetizar, de distribuir informações, ela tem a sua legalidade questionada. Por quê? Ah, porque é da China. Mas aí chama a atenção. Ah, então, se eu não estou sendo vigiado pelo TikTok, que é chinês, por que eu vou continuar sendo vigiado pelo Google americano, pela Microsoft americana, pela Meta americana? Então, veja que há uma situação que coloca em risco a própria soberania digital, mas a soberania dos Estados-nação, como a gente conhece. O que são Estados-nações? São os países. Então, há um risco para a concorrência, porque elas mandam em tudo, elas dominam tudo. Há um risco para a desinformação, há um risco para a soberania e há um risco para a questão do trabalho. A questão do trabalho que a gente também está vendo aí o que pode acontecer em relação até a presença maciça do que vai ser a inserção, né, de tecnologias como a inteligência artificial, que é um tema correlato a essa discussão que nós temos. Então, quando a internet veio, não estava muito claro isso, e agora aparece. Então, essa discussão ela não é de hoje, ela surge lá em Nova York, no Alto Comissariado da ONU, desde o ano de 2012, ela surge como uma preocupação em essência, Heraldo, com a nossa privacidade. Mas como assim com a nossa privacidade? É porque a nossa privacidade, meus queridos ouvintes, vejam que quando um WhatsApp, quando o Instagram, quando o Facebook começa a saber tudo que nós fazemos, começa a movimentar as postagens que nós temos acesso a olhar, sem a gente perceber, ele está orientando os nossos desejos, orientando as nossas opiniões, orientando a nossa forma de representar o mundo, como nós estamos entendendo os fenômenos. E aí a ONU percebeu uma coisa, que a privacidade ela se tornou tão importante, Heraldo, quanto era a liberdade no século XIX. A privacidade ela é capacitante para outros direitos, porque depender de quais informações eu consumo, quais interações, eu não digo nem o que eu faço, é o que o Instagram me permite que eu tenha. Porque se eu abrir o meu Instagram, vai ser diferente do teu Instagram, e não é só pelos amigos, é porque o algoritmo quis diferente. Se agora, nesse momento, cada um de nós pegar o celular e pesquisar no Google, bota uma palavra, o resultado da pesquisa do meu Google não vai ser idêntico ao do teu Google, ainda que seja a mesma palavra. Então, o que é isso? É porque eles entraram na nossa privacidade. Então, eles perceberam que a regulamentação, colocar limites para trazer responsabilidade e transparência, ela é necessária. Agora, como fazer? Então, há, desde 2012, um consenso internacional de que existe uma justificativa democrática para se regulamentar. Agora, o que, quem e como são questões abertas que nós estamos costurando e no Brasil a gente pode dizer de forma tranquila. Esse é um debate aberto, esse é um debate legítimo, é um debate rico e que não estamos copiando. Olha como é bonito esse momento que nós temos. Nós não estamos copiando literalmente o debate que se tem aqui na Europa, nem o debate americano. Nós estamos, sim, em condições de travar. Nós já temos uma certa maturidade em nossas universidades e em nossa sociedade civil para travar esse debate. Esse debate no Brasil, ele está desde o ano de 2020, com a pandemia ele parou, ele vem agora com o seu PL, né, o seu projeto de lei 2630, que estava bem assim, conciso, quando a gente olha todos os riscos sistêmicos. Esse projeto, ele de fato, ele só se preocupa com o risco sistêmico da democracia e da defesa dos direitos individuais, por isso que a preocupação dele é contra a desinformação, por isso que ele é chamado de PL da fake news. E o deputado Orlando Silva, ele apresentou, né, há um mês, ele apresentou um substitutivo.
E a gente pode travar, a gente vai aqui travar uma conversa sobre esse substitutivo, porque ele reúne vários outros projetos, mas eu já posso dizer que ele é um projeto que ele está alinhado com toda a discussão internacional que se tem sobre esse tema. Ele não inova, mas ele pode ser aprimorado e em alguns pontos ali ele merece algumas críticas. Perfeito. Estamos conversando com o doutor Francisco Reis Júnior, juiz aqui do estado do Maranhão, e estamos falando sobre regulação das plataformas digitais. Doutor Francisco, o senhor domina o tema, o senhor fala com tanta tranquilidade, com tanta propriedade, que vai fazendo a gente abrir aqui várias janelas para tirar várias dúvidas sobre tudo o que o senhor está falando. E aí, uma das questões é, quando o senhor afirma, com razão, que cerca de 85% do consumo das plataformas de internet e tal é gratuito, a gente sabe que, na verdade, não é bem assim, né? O senhor deixou bem claro que é gratuito no sentido de que a pessoa não está gastando com isso, não está pagando por isso, mas ela está pagando algum preço, ainda que indireto, né? Esse preço da invasão da privacidade dela, do direcionamento, do pensar e do querer dela. Então, é uma regra básica do capitalismo, né? Não há almoço de graça, né? Uma empresa ela não vai dar produto, serviço de graça para ninguém, ela está ganhando de alguma forma. E isso faz a gente perguntar o seguinte, doutor Francisco, é, por trás dessa discussão que existe hoje, pessoas defendendo a regulação das plataformas digitais, porque entendem, e acho que isso ficou muito claro na sua fala, que é absolutamente necessário que isso aconteça. E pessoas colocando obstáculos a isso, dificuldades para isso. É porque essas pessoas estão vendo seus interesses contrariados, esse segundo grupo de pessoas, elas não vão poder mais usar essas ferramentas para manipular, elas não vão poder mais usar essas ferramentas para direcionar o consumo e tal. É isso que estaria, de fato, por trás de toda essa discussão jurídica, tecnológica? Perfeito, perfeito. Esse é o ponto. É, vamos falar das Big Techs, né? Porque, de fato, elas mobilizam essa resistência à regulamentação delas próprias. Então, é o sistema lutando para que o sistema continue igual, continue dominando. Como funciona? Como funciona? A internet, ela tinha aquele mito de ser neutra. Só que as plataformas não são neutras. Ah, mas como é que elas não são neutras? É porque o modelo de negócio delas funciona assim. Ó. Ele pode ser amoral, mas ele não é neutro. Ele funciona assim. Ele percebe que entre o que a gente comenta, aquilo ali são nossos dados, são nossas informações, são nossas opiniões. Mas entre esses dados, existem outras informações opacas que a gente não dava valor, que são chamados de metadados. O que é um metadado? Ora, é quanto tempo eu passei, quantos likes eu dei, quantas curtidas eu dei, para onde eu fui, para cá, para lá, onde é que eu estava nesse momento. Imagina que se eu estou com o meu Apple Watch no braço, olho um Heraldo passeando na litorânea com minha ex-namorada, meu coração bate forte, quando eu abro o Google já aparece uma propaganda aqui de remédio do coração, que, rapaz, esse cidadão ficou com taquicardia. Então, o modelo de negócio dessas Big Techs, eles conseguiram pegar nesses dados não estruturados, nesses metadados, padrões que não são revelados. Ah, esse é o pulo do gato. Porque aí, ó, entende que dentro de uma rede social que tem 20 milhões de pessoas, ele consegue encontrar padrões que a gente visualmente não identifica. O que ele vai fazer? Ele vai engajar. Na hora que ele vê onde tem mais reações, ele vai impulsionar. O que é impulsionar? Impulsionar é, se eu estou falando aqui, ó, do Instituto Mérito, está atrás aqui do professor Heraldo. A gente, nós fomos professores um tempo lá no SEMA, então sempre foi professor. Então, se o Instituto Mérito, 50 pessoas, na hora que eu falei dele, acabaram engajando, rapaz, vamos impulsionar, em vez de ir para 50, vamos mandar ele agora para 500 mil pessoas. Então, para testar. Ah, a gente testou esse impulsionamento e deu certo.
mais padrões a gente consegue identificar. E esses padrões a gente perfila. O que é perfilar? É classificar. E ao classificar, você consegue fazer um micro-targeting. O que é um micro-targeting? É fazer exatamente um alvo pequeno de algo que eu quero, mandar. Então, o potencial de criar um circuito fechado, muito eficiente, muito direcionado de um conteúdo, é um modelo de negócio dessas Big Techs. Agora, veja, pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Por isso que eu disse que elas não são neutras, elas são amorais. Elas não estão preocupadas com a moralidade do que está sendo discutido. O importante é que esteja engajando, e para isso elas impulsionam, e elas vão fazer o microtargeting e vão monetizar. Elas estão preocupadas com isso. E aí o que elas perceberam? Ora, se você me pagar, eu vou impulsionar. E ao impulsionar, eu consigo gerar essa informação e, com o tempo, eu vou refinando aqui as classificações, esses perfilamentos, e eu crio exatamente um padrão eficientíssimo de aderência àqueles conteúdos. Ou seja, com o passar do tempo, ele vai me sabendo meus valores, minhas opiniões, meus gostos, e a cada hora refina aquilo. Isso, por uma perspectiva de marketing, ela é excelente. Só que aí não perceberam que aquele espaço também poderia ser utilizado para conteúdos ideológicos, conteúdos políticos e conteúdos mentirosos. E aí que foi a experiência que nós tivemos nas últimas eleições, em que a utilização de propaganda engajada, que é o que as plataformas lucram, elas acabaram criando câmaras de eco. Esse foi um fenômeno que se enfrentou, onde se reverbera, onde faz eco só a mesma informação, o mesmo tipo de informação. Ou o que a gente pode saber, por ser mentirosa, uma desinformação. E aí nós estamos trabalhando, querido Heraldo, num campo da psicologia que é muito complicado, porque a desinformação ela tem uma identificação afetiva com a minha concepção de mundo, em que eu não estou preocupado com a verdade, eu estou preocupado com a segurança e com a identidade das pessoas que pensam iguais. E aí me dá uma sensação de massa, me dá uma sensação de força, me dá uma sensação de vigor. E essas câmaras de eco, elas se revelaram como potencializadores do que a gente chama como discurso de ódio. Então, vê que no modelo em que se criou, e é um modelo aparentemente legítimo, a gente não tem como tirar. É uma grande invenção do Google. Dizem até que foi um cidadão lá do Piauí que conseguiu inventar isso, viu? Em que você fala uma palavra, essa palavra vai estar no seu celular, vai estar no seu computador, vai estar em todo lugar. Então, isso é um modelo de negócio, a gente tem que resguardar, né, a criação industrial. Contudo, o patrocínio desses conteúdos acabou criando esse modelo perverso de fake news, de desinformação, de aderência a um mundo irreal, a um mundo planificado, a um mundo em que você vai retroalimentando dos seus mesmos valores, e isso nos coloca numa situação de absoluto estranhamento com o diferente, com o novo, com o dissenso. Porque veja que numa democracia, a verdade, se ela é fundamental e é um pilar, ela é insatisfatória, porque no máximo o que ela nos traz é o dissenso. Não concordei com o que você está falando, mas eu não posso te impedir, não posso querer te destruir. Já nesse modelo aqui das Big Techs, elas criaram câmaras de eco viáveis, que vão se retroalimentando. E essas câmaras, elas se mostraram como muito perigosas, porque através delas é que se dissemina esse discurso de ódio. Esse é um problema grave, contudo, as soluções não são simples. As soluções, efetivamente, nós temos que ter em conta a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é um dos, talvez seja, depois do direito à vida, ela é o direito fundamental mais basilar da Constituição, porque ela também é capacitante. É ela que me permite fiscalizar, é ela que me permite crescer, é ela que me permite exatamente existir de forma autônoma. Então, não é brincadeira, de fato, esse risco que se fala em relação a essa possibilidade de censura. Contudo, me parece que no mundo em que o ódio ele está disseminado, vale a pena nós
botarmos em cima da mesa esse debate público, criarmos balizas e, se houver excesso, se houver algum desvio, que depois a gente module. Mas não pode, após 20 anos de plena liberdade da internet, onde ela se tornou essa selva em que 4 empresas monetizam quase todo o lucro dessa forma de diálogo, em que o debate público ele acabou sendo centralizado nas redes sociais. A gente não pode achar que a falta de regulamentação, e isso é garantia de liberdade de expressão, porque não é. Porque o que se está fazendo é a utilização indevida dessas plataformas para a proliferação de desinformação, de crimes, e aí essa liberdade ela nunca foi absoluta, e essas plataformas elas não são salvaguardas, elas não são salvo-condutos para que a gente possa falar o que bem entender. Veja que a internet se tornou simplesmente uma emulação da realidade. O que eu falo na internet, eu falaria numa praça pública tranquilamente. É essa comparação que nós temos que fazer. Não é porque eu estou na internet que eu acho que é uma terra sem lei. Então, esse é um tema delicado. Ele é um tema que, no Brasil, está sendo construído há mais de 2 anos pelo Comitê Gestor da Internet, em que há a participação do terceiro setor, da indústria, da academia e da sociedade. E eu vejo que, havendo lealdade, e esse é o ponto, Heraldo, que eu quero destacar a todos, havendo lealdade significa não vamos vir com ódio, não vamos vir já com verdades prontas, não vamos aqui já chegar cheio de impressões. A gente tem condição de avançar, sim. Nós temos condição de chegar a consensos mínimos para evitar com que episódios como esse das escolas, de notícias entre adolescentes para se querer se suicidar, ou de que vai haver chacina, isso não se repita. Sociedade nenhuma no mundo consegue tolerar com isso, e por que, então, que nós estamos resistindo a que esse tipo de atitude seja livremente circulada em redes de adolescentes, como o Discord? O Discord é um horror em termos de liberdade. E os pais são capazes de nem conhecerem o que é essa plataforma, pois se informem. Botem aí no Google, discord.com, e vejam se o filho de vocês tem conta. Comecem a saber o que o filho de vocês está fazendo dentro do quarto. Por quê? Porque, de fato, nós estamos abandonando nossos filhos a uma selva de informação e de ódio que a gente nem imagina, que é exatamente a realidade que está acontecendo. Veja que a Discord, até escritório no Brasil, a se resistia a ter. Não, nós somos uma plataforma mundial. Então, é esse tipo de realidade que esse projeto de lei traz para o centro do debate público, e eu acho que é bem legítimo que nós, primeiro, nos informamos para que a gente consiga. Eu acredito, Heraldo, que não foi aprovado agora, é melhor que não tenha sido, mas criou pelo menos, esse movimento, esse burburinho do debate, mas é importante que nós saibamos o futuro que nós queremos para essas plataformas digitais. Maravilha. Estamos conversando com o Dr. Francisco Reis Júnior sobre a regulação das plataformas digitais. E à medida que ele vai falando, você vai percebendo a gravidade do problema, os riscos envolvidos, ele já detalhou praticamente todos eles. Agora, uma coisa que assustou também, doutor Francisco, é que, à medida que o debate sobre esse tema foi crescendo, a gente viu algo que era inimaginável, que foi o quê? As próprias Big Techs se posicionando nas suas plataformas, tentando induzir as pessoas a olhar só o lado delas, que, ao que parece, assim, num juízo bem superficial, não parece o melhor lado até aqui, não é? Defender que isso continue uma terra sem lei, que continue, como o senhor coloca bem, uma selva, onde não há nenhum tipo de controle, nada, e a qualquer momento você pode ser devorado por uma fera dessas que está lá na selva. São só 4 grandes feras, enfim. E isso também lhe assustou, esse posicionamento das Big Techs? Não me assustou, porque era previsível que elas iriam reagir. Por quê? No projeto de lei do deputado Orlando Silva, há algumas responsabilidades que inovam bastante no modelo como o Brasil ele enfrenta
todo esse sistema ou essa situação de novas tecnologias. Foi assim com energia nuclear, com a questão de estudos genéticos. Nós temos medo do futuro, nós temos medo do que pode acontecer, e a gente, às vezes, quer evitar a inovação, a gente não sabe para onde vai. Então, quando o deputado apresenta esse projeto de lei, ele traz alguns deveres de cuidado que as próprias plataformas devem tomar. Olha, você deve ver se aquele teu algoritmo que você está querendo agora utilizar para impulsionar, se ele não vai criar maior vulnerabilidade de grupos minoritários, de crianças, de mulheres. Então, ao exigir que a própria plataforma faça uma avaliação do que pode ser o risco que essa inovação que ela colocar no mercado vá proporcionar, faz com que a plataforma tenha que abrir um pouco o seu segredo de mercado, entende? Ela vai abrir um pouco aqui a panela e mostrar, olha, eu estou divulgando aqui esse conteúdo lá para o Nordeste agora, vocês vão acabar entendendo o motivo, então vai quebrar a minha graça. Veja que muitas vezes, imagina que vai ver um festival de forró lá em Teresina, e para isso, para engajar as pessoas, ele começa a dizer aqui, olha, estamos sentindo falta do turismo assim, assado, bom mesmo é ser nordestino. Então ele começa a impulsionar conteúdos e depois lança lá a propaganda do festival lá em Teresina. Então, isso eu estou dando um exemplo simples, mas na internet ele acaba mobilizando através de algoritmos que a gente não entende bem o propósito. E o projeto de lei fala, olha, você, plataforma, tem a obrigação de ter um programa que avalie esses riscos para que depois você não se faça de não, eu não fiz de nada. É simplesmente livre para as pessoas que estão postando. Então, já exige um programa de boas práticas das próprias plataformas, dos serviços de mensageria e dos serviços de busca. Então, só essas 4 Big Techs vão estar envolvidas. E, para aqueles conteúdos, porque, veja, se eu, Francisco, no meu Instagram, faço alguma publicação que ofenda, que agrida, ou que cometa um crime, de fato, a plataforma ela é um meio que está lá sendo intermediário, mas eu não estou pagando para ela impulsionar, eu não estou fazendo nada disso. Então, para esse tipo de situação, a responsabilidade dela vai ser diferenciada. Ela tem que criar os algoritmos para tentar identificar onde estão essas situações, dessas postagens. A lei, o projeto de lei, traz situações bem delimitadas, Geraldo. São crimes, eu posso até ler aqui as situações para que as pessoas entendam que não é aqui um cheque em branco aqui para as plataformas praticarem censura. Diz assim, artigo... É bom que está quase ao vivo, né? A gente consegue aqui ir atrás. O que é que as plataformas elas têm esse dever de cuidado? Então, quando ela identificar que um conteúdo ilegal gerado por terceiro, sem que haja impulsionamento, ou seja, a pessoa não pagou, vamos entender essa situação, a pessoa não pagou, ela só lá na sua liberdade de expressão acha que está fazendo algo correto, faz um comentário, mas é um comentário que pode se configurar crime contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, induzimento ou auxílio a suicídio ou automutilação, crime contra criança e adolescente, racismo, violência contra a mulher, infração sanitária. Então, havendo uma dessas situações, vem que está bem específico. Aí a plataforma, ela vai lá e ela já instaura um protocolo exatamente para moderar. Ela bota uma espécie de advertência, notifica quem postou aquilo ali, olha, o que você está fazendo é isso mesmo? Aí ela vai lá e derruba e modera aquele conteúdo. Já nas situações em que ela impulsiona, a lei chama que ela vira uma plataforma de propaganda. Se ela vira uma plataforma de propaganda, aí ela vai ser responsável solidariamente com a pessoa que publicou pelos danos causados pelo conteúdo. Porque, veja, bastante conteúdo que vem sendo divulgado no YouTube é por
patrocínio. Então, grandes grupos, pessoas, movimentos acabam custeando, financiando exatamente para que aquela informação ela seja impulsionada. Aí, nesse caso, a plataforma ela tem uma responsabilidade a mais. Ela deve, sim, analisar aquilo, ela deve, sim, ter medidas para atenuar esse risco sistêmico antes de que haja essa divulgação. E aí ela vai ser solidariamente responsabilizada por aquilo que ela cobrou e ela está divulgando. Ou seja, há essa diferença na internet, porque o que se percebeu é isso. As câmaras de reverberação desse discurso de ódio, em regra, ele não são feitas por pessoas físicas, são por grupos, são por associações, são por movimentos, e, em regra, eles pagam para isso. Então, há essa diferença. E o que é que as plataformas ficaram preocupadas? Porque, de acordo com o que está aqui no projeto de lei, elas vão ter que, a cada 3 meses, encaminhar relatórios para dizer, olha, o que é que vocês moderaram, quais foram os algoritmos, o que é que teve mais engajamento e impulsionamento. E, ao dizer isso, elas acham que o negócio delas, econômico, pode estar sendo colocado em risco. É uma discussão que exatamente a gente tem que travar. Qual é a posição preferencial? Qual é o direito primordial? Se é exatamente o lucro dessas empresas, é a atividade econômica delas, ou é também a segurança, a transparência e a liberdade do discurso, do debate público aqui nas plataformas digitais. Então, esse é um debate legítimo a ser colocado. Como nós iremos balancear onde deve haver a primazia do interesse público e onde deve haver também a proteção prioritária do interesse privado, entendido como a invenção, o modelo do negócio dessas plataformas. Então, é um debate vivo. As plataformas elas têm esse receio, que elas sabem que vai modificar totalmente o modo como elas lucram. E veja que a gente está falando, Heraldo, perdão, a gente está falando de plataformas que têm PIB acima de países. Talvez o PIB da Alphabet, do Google, ele esteja entre o 5º maior PIB do mundo. Então, aqui agora, a Meta recebeu, na Europa, recebeu uma multa de 1,2 bilhão de euros. Então, é esse tipo de multa que faz com que elas respeitem. Mas se você pensar num combate judicializado em que elas vão ter que pagar 100 mil reais, isso não faz a menor diferença, não vai mudar a atuação delas para que elas alterem esse modelo de negócio, que é exatamente de lucrar pelo impulsionamento de conteúdos para públicos específicos, que rendam maior engajamento. Perfeito. O doutor Francisco Reis Júnior está dando uma aula para a gente aí sobre essa questão da regulação das plataformas digitais. Bom, doutor Francisco, o senhor já colocou de forma muito nítida, muito clara, todos os riscos envolvidos, mas um dos pontos, um dos aspectos é a questão da divulgação de informações, não é nem tanto a questão da venda, do direcionamento, é o espalhar de informações quase sempre falsas, para gerar um engajamento não comercial, mas sim ideológico, político e tal. O discurso de ódio, entre outras coisas. E aí, os defensores de que isso deva permanecer, eles apontam, pelo que eu percebi nas discussões que eu assisti até agora, 2 pontos que seriam negativos desse projeto de lei. O primeiro, que ele estaria, em tese, tolhendo a liberdade de expressão, estaria criando censura, e o segundo é que quem iria fazer esse controle do que é verdade, do que não é verdade, do que pode, do que não pode ser divulgado? O que é que o senhor pensa sobre esses 2 aspectos? Esse é um ponto-chave, Heraldo? Aí eu gosto aqui da nossa conversa, pela tua sagacidade, inteligência e direto ao ponto. Eu concordo com essa crítica. Eu tenho que reconhecer que no projeto de lei ele fala isso, que nos serviços de mensageria privadas deve haver a autorização para o impulsionamento de serviços e produtos comerciais. O que não for de serviço comercial, aí os serviços não devem autorizar. Deixa eu procurar aqui o trecho. E aí, deixa eu tentar traduzir aqui em miúdos. Significa que
se no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, né, tem contas que não são de pessoas, são de pessoas físicas, né, são de empresas. E aí você patrocina, eu quero divulgar isso aqui maciçamente, eu quero fazer marketing pelo WhatsApp. A gente recebe constantemente, né? Aqui está dizendo primeiro que a gente não vai ter mais aquela enxurrada, né? Grupos, a gente vai ter que autorizar que a gente quer entrar. Então, há o privacy by design, né? A proteção da privacidade. A gente vê quantos grupos que me incluem sem eu nem saber, né? Então, isso não vai mais ter. Vai vir primeiro aquele recado se você quer ou não aquilo ali. E essa divulgação maciça de informações teria que ter essa conotação comercial. A meu ver, é um tema que precisa ser aprimorado, se é conveniente mesmo isso, porque eu acho que não se controla a opinião política, ainda que seja ácida, ainda que seja uma crítica severa, mas não tendo a intenção de ser mentirosa, ou se ela traz uma dúvida pertinente quanto a algum ato público, a algum ato de um agente público, essa é uma conduta puramente republicana. Então, trazer essa dúvida e disseminar, isso aí é necessário. Não é? Então, aqui fala, né, que eles têm que desenvolver medidas para que o serviço, né, de mensageria seja usado estritamente para finalidades institucionais ou comerciais. Aí, aqui sim, eu acho que há a possibilidade de uma crítica, não se deve restringir. Eu acho que é a responsabilidade. Você fez aquilo ali, se ficar evidente, né, uma daquelas hipóteses em que há crime manifesto, né, estou estimulando a pessoa a se suicidar, se automutilar, uma daquelas hipóteses que são taxativas lá do artigo 12, aí eu vejo que há a possibilidade de moderação. Mas de querer limitar o impulsionamento em WhatsApp, por exemplo, só para conteúdo comercial ou institucional, aí eu acho coisa de Coreia do Norte. Eu acho, sim, que aí não se diz o que eu devo fazer. A liberdade é um estado de espírito. Ninguém pode ser livre na concepção do que o outro quer que seja livre. Não há esse arremedo de liberdade. Aí eu concordo que há necessidade de se trazer essa discussão. Quanto a quem vai moderar, há a possibilidade aqui da previsão do projeto de lei, né, do PL, de uma autorregulação regulada. Então, as próprias plataformas vão ter essa possibilidade. Hoje, né, o artigo 19 do MCI, né, do Marco Civil da Internet, ela fala que depois de ser acionado pelo Poder Judiciário para tirar aquele conteúdo, eu devo fazer, a não ser, né, algumas hipóteses lá do artigo 21, se houver cena de nudez com criança, aí a própria plataforma não precisa esperar ser notificada, ela vai lá e já tira. Então, vê que já existe essa automoderação, entende? A própria lei, lá em 2011, ela já previa que, em algumas situações, a própria plataforma vai poder fazer esse controle de conteúdo. O que se quer agora é estender e criar um programa de boas práticas para que a própria plataforma tenha. Mas veja que nem tudo são flores. A gente vai tirar o protagonismo, a centralidade do Poder Judiciário para ser esse árbitro, né, do que é um conteúdo indevido ou não, para deixar as plataformas fazerem essa autogestão. Veja que, nessa perspectiva, a gente também corre o risco. Veja que as plataformas também elas estão nesse meio termo. Se elas também exercerem uma moderação que seja indevida, elas também serão punidas. Ou seja, se elas praticarem censura, elas também serão punidas. Por isso que a dúvida é, e o que vai ser censura ou não? Então, o que nós temos que saber é entender que há riscos sistêmicos, que há medidas para mitigar esses riscos, que há situações extremas que a internet tem que rechaçar, como estímulo à automutilação, a crianças se suicidarem. Então, a gente precisa identificar esses riscos que são graves e com frequência de ocorrência, e as situações que também estão numa zona cinzenta. Uma zona cinzenta que cria uma insatisfação, cria um estado de animosidade, mas faz parte do dissenso democrático. Então, acho que nesse aspecto dessa zona cinzenta, a gente tem ainda que amadurecer esse debate, mas eu posso afirmar que esse debate na academia e nas instituições do terceiro setor, ele já está avançado. Ele não é um debate também. A gente tem aqui um chamado, Heraldo, de due diligence, ou seja, uma submissão a um programa de respeito a direitos humanos internacionais.
Então, que aquele conteúdo você entende se ele é uma crítica política ou se ele é algo difamatório, algo contra a honra, que descamba exatamente a objetividade do discurso. Mas eu reconheço que é um campo que nós temos que ter a preocupação, porque eu gosto muito de dizer que a cadela do fascismo está sempre no cio. As boas intenções, hoje, de regulamentar uma plataforma digital, ao criar essa moderação de conteúdo por A ou B, tem que ser bem delimitadas e ficar ali. Porque se hoje a gente controla, amanhã eu posso, olha, para de criticar o Estado, para de criticar o político-alvo, isso não pode existir. Então, a gente tem que ter essa preocupação, mas sabendo que nesse due diligence, né, que eu falei aqui, que é o respeito aos direitos humanos internacionais, o conceito de liberdade de expressão, ele não é estritamente individual. Aí que é o pulo do gato. Liberdade de expressão também tem a perspectiva coletiva. Se eu tenho o direito de falar o que eu quiser, é o sentido individual. Mas a sociedade como um todo tem o direito da liberdade de expressão no sentido objetivo de ter acesso à verdade. Entende? Então, eu tenho que também, como direito, de ficar tranquilo de que eu for ler, tem uma fonte segura, minimamente validada, investigada, para que eu não fique aqui também num tabloide marrom aqui que só fala besteira e eu não sei mais o que é verdade ou não. Então, a liberdade de expressão também tem essa perspectiva coletiva que tem a ver com a qualidade do debate público. Então, veja que nós precisamos, sim, aprimorar, mas as cartas estão lançadas. As cartas estão lançadas. Não é bater na mão no tabuleiro, não é evitando o debate que achar que a liberdade de expressão vai prevalecer. O que nós estamos vendo hoje é a disseminação de um discurso de ódio e olha como são as coisas. O estudo feito lá pelo CGI mostra que há uma indústria da desinformação. Como é isso? E há uma indústria, porque é incrível. É aquela história de que notícia boa não dá ibope, mas notícia ruim reverbera de uma forma tal, engaja, impulsiona, faz parte da natureza humana. E aí é uma questão complicada. Então, o que nós precisamos é exatamente criar limites, porque o que a gente percebe é que insistir na busca da verdade na internet é uma coisa complicada, mas nós temos que tentar nos blindar exatamente dessas câmaras de ressonância de desinformação, porque elas sim só proliferam extremismos e ódio. Perfeito. Doutor Francisco, nós estamos chegando na reta final do programa. É uma pena, porque a gente tem muita coisa aqui para falar sobre esse tema, mas eu queria, então, só tocar no último aspecto, que agora é ir para o outro lado, para os defensores do projeto. Pelos argumentos que o senhor já apresentou, dos riscos, todos inerentes a essa liberdade total que há hoje, sobre o fato de que isso está tudo sob controle de 4 ou 5 empresas, grandes empresas. E aí, um dos argumentos que as pessoas que defendem a necessidade dessa regulação dizem que isso já existe na maioria dos outros países, só não existe ainda aqui. Isso é fato, doutor Francisco? Temos aqui 3 sistemas mundiais que a gente consegue facilmente classificar, né? Nós temos um sistema de tutoria, né? Um sistema que tutela a liberdade de informação, que é o chinês, que é o russo, que a gente não quer. Veja que a Rússia nem na internet está, ela tem outros satélites, ela nem chama de HTTP, de www, a gente não quer isso, a gente acredita na replicação, na interoperabilidade dos sistemas, das informações. Nós temos um modelo americano, que ele, de fato, ele é fundado numa base bem própria, inglesa, de liberdade como sendo um patrimônio individual, inabalável, e aí a força do indivíduo lá, vê que o indivíduo americano é mais forte que o Estado. Então, eles tratam essa liberdade como um tabu, mas mesmo ela está em discussão na Suprema Corte americana, em que eles perceberam o quanto foi deletéria, né, a experiência daquela eleição do presidente Trump, com total arranjo ali, influência ilegítima de empresa, o quanto depois mesmo, né,
a disseminação de discursos de ódio, ela atrapalha, ela embaça a evolução do debate público, mesmo lá nos Estados Unidos. E temos aqui o modelo europeu, que é um modelo comunitário, um modelo da primazia de que a Europa, através do iluminismo, da razão, ela tem uma responsabilidade ética, política e jurídica em ser a líder de todo esse debate planetário em relação a esse primado do Estado de Direito, dos direitos humanos, da democracia. Então, eles percebem que eles têm essa responsabilidade. Aqui já está avançado, aqui já tem, né, um ato, eles chamam de ato, né, porque é uma resolução em que todos os países são obrigados a respeitar, exatamente da regulação das plataformas digitais. Então, aqui está mais avançado. Você percebe que há, sim, o medo de... Eu vou colocar isso, tanto o medo da reprovação social, quanto o medo da responsabilização jurídica. Então, você vê que eles estão num passo adiante, mas é tudo muito novo também, e nós temos que levar em consideração que esse é um argumento, para finalizar, do professor João Paulo Bachur. Ele é esposo da Laura Skertel, que vem a ser a filha do ministro Gilmar Mendes, mas são as pessoas que hoje dominam essa cena do debate sobre proteção de dados, direitos digitais, inteligência artificial, e ele fala que o cerne de tudo isso, que nós não podemos nos afastar, é exatamente de quais são as condições que justificam esse fenômeno da desinformação. O que faz com que o mundo... E aí eu trago aqui, né, eu sei que tu gosta da filosofia, eu trago aqui a crítica do Bauman, né? Esse mundo que se esfacela em um mundo líquido, em que todas as nossas verdades das nossas instituições são questionadas, ele traz uma fragmentariedade que nos aproxima de estarmos perdidos no espaço e no tempo. E a desinformação, ao invés de incrementar isso, ela traz um conforto afetivo, porque ela reafirma uma visão de mundo que eu já sempre confiei, ainda que essa visão de mundo seja totalmente equivocada, seja totalmente preconceituosa, seja totalmente contra os direitos humanos. Então, a desinformação é um fenômeno do século XXI que pode nos preocupar. O que Humberto Eco ele criticou, que a internet ela deu voz ao estúpido lá da aldeia. Na Idade Média, sempre teve gente que acreditou em bruxa, que acreditou nisso, que acreditou em aquilo, mas ele estava na aldeia, ele não fazia mal para ninguém. Só que agora o estúpido veio para a rede social e prolifera. E o discurso dele de desinformado encontra eco, encontra identidade afetiva em outras pessoas e traz segurança. E é esse esquema mental que ele é complexo e que não é a regulamentação das plataformas digitais que vai resolver. É um caminho atual. Mas a gente sabe que esse século XXI ele atomizou o indivíduo a quase nada e encontrar câmaras de eco onde a gente possa validar os nossos preconceitos, nossas visões discriminatórias a respeito do mundo, de como a gente representa o mundo, e isso acaba sendo um conforto para as pessoas. Então, essa é a minha mensagem. Nós não podemos nos afastar, que o grande desafio não são as plataformas digitais, é a nossa sensação diante de indivíduo no século XXI, de nos continuarmos ou gostarmos de nos abraçar com uma visão de mundo que coincida com a nossa, mas que é uma visão de mundo errada. Então, a desinformação é um fenômeno social relevante que se retroalimenta, se ressignifica na sociedade e ele não acabou. Próximas eleições a gente vai ver, então é essa sensação que nós temos que refundar um pacto social. Seria essa a minha mensagem final, de que uma sociedade ela tem que entender que o dissenso ele pode ser superado na medida em que a gente ainda vislumbre afetos básicos, não afetos relacionados com o medo, mas afetos relacionados com a identificação, com o amor, com a solidariedade. Então, eu meio que faço uma fala aqui um tanto quanto cristã, mas é sobre essa perspectiva, que a internet ela é hoje o palco de um problema humano bem mais profundo. Mas é esse problema que nós temos que enfrentar de forma definitiva. Que maravilha!
Chegamos ao final do Direito no Ar de hoje. A gente primeiro agradece ao Dr. Francisco Reis Júnior por ter tirado um pedacinho da sua agenda, sempre muito complicada, para deixar um pouco de cuidar lá do seu projeto em Portugal para nos atender. Segundo, pela aula que ele deu sobre esse tema, passeou aí por esse tema como se estivesse passeando na própria casa, porque domina, porque gosta, porque estuda, porque entende. E olha que eu tinha feito convite para ele voltar ao programa, não era nem para falar sobre isso, era para falar sobre proteção de dados no judiciário, porque foi a sugestão do colega dele, juiz também, doutor Anderson Sobral, que a gente entrevistou aqui outro dia, que disse, olha, vocês precisam conversar novamente com o Francisco e tem que falar sobre proteção de dados no judiciário, porque ele está dominando isso. É mais um assunto que ele domina, é mais um assunto sobre o qual a gente vai conversar daqui a alguns dias. Então, doutor Francisco, muito grato, querido, mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu desempenho, pelo seu desprendimento. Como o senhor fala com alegria sobre um tema tão complicado, tão difícil, mas mostrando que o senhor está realmente interessado em informar as pessoas. E esse é o nosso papel. Então, um grande abraço e até a próxima, querido. Pronto, eu que agradeço. Um beijo a todos os ouvintes. Heraldo, um beijo no teu coração, paz e bem a todos, viu? Até a próxima, meu irmão. Valeu. Conversamos com o doutor Francisco Reis Júnior, juiz aqui do estado do Maranhão, sobre o tema regulação das plataformas digitais. Então é isso. Um forte abraço a todos e a todas e até a semana que vem.